Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos falar dele, do senhor Bigode Adolf, e eu vou chamar só assim mesmo. E eu também não vou falar muito sobre os feitos, contar histórias. Eu vim aqui mesmo para fazer uma tiragem sobre ele, para ver o que nos diz sobre ele. A história vocês já sabem, e só da gente falar dele ser o tema principal do vídeo já é complicado. Já corremos aí o risco do vídeo ser desmonetizado, então vamos evitar aí algumas palavras. Vocês sabem tudo que ele fez, né? Sabe quem foi aí essa figura, e a gente vai se ater mais aos fatos aqui com relação a ele e o que vocês querem saber. Muita gente tem dúvida sobre a forma com que ele desencarnou, se ele desencarnou mesmo daquela forma, se ele ainda sobreviveu depois daquilo, se ele viveu em algum lugar. Tem gente que diz que ele pode estar vivo até hoje, mas gente, o cara é de 1889, então assim, a não ser que ele fosse um reptiliano mesmo aí, como muita gente fala, né? Então eu acho isso uma hipótese um pouco improvável. Mas tem gente que acha que ele não desencarnou naquela data, né? Daquela forma que disseram, e que ele ainda permaneceu aí vivo durante um tempo, escondido. Muita gente não acredita que isso de fato aconteceu. Vamos ver se nos diz aí algo além sobre ele, né? Além do que todo mundo já sabe. Eu acho muito difícil, né? Que a gente possa ver alguma coisa assim, não digo nem de bom, né? Mas que mude a visão que a gente já tem sobre ele. E muita gente também tem dúvida de o que aconteceu com ele depois, né, no plano espiritual. Isso se ele de fato desencarnou daquela forma, mesmo que ele tenha desencarnado anos depois, levando em consideração que ele não esteja mais com vida, né, como eu falei pra vocês, a não ser que ele tivesse 100 e poucos anos aí. Mas como que ele tá no plano espiritual hoje? Tem gente que acredita que ele já reencarnou, tem gente que acredita que ele foi banido, né, da Terra, foi para outro planeta para poder pagar o karma dele. Enfim, são muitas teorias, e a gente vai fazer uma leitura aqui do que pode ter de fato acontecido. Se você está chegando agora por aqui e não sabe como funciona, eu sempre trago assim um caso que tem um mistério, pode ser casos recentes, antigos, que tenha algo que não tenha sido descoberto, ou que tenha uma dúvida sobre o caso, que eu possa aqui trazer uma resposta mínima que seja, através do baralho cigano. Então a gente faz aí, às vezes, um resumo do caso. Nesse caso eu já falei pra vocês que eu não vou falar muita coisa, então a gente faz um breve resumo e a gente vê através das cartas o que elas nos dizem, né? O que a espiritualidade tem para nos dizer sobre esse caso. Então, se você está chegando agora, já deixa o seu like no início do vídeo, se inscreva no canal, que me ajuda muito, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu deixo um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais para vocês, meu site se vocês quiserem consulta particular. Qualquer dúvida é só me chamar e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Como eu falei, eu vou me limitar muito aqui somente a leitura, né? Geralmente eu falo um pouquinho sobre a pessoa para vocês, mas como já falei, não tem necessidade, né? E eu acho que seria um vídeo que ficaria muito pesado e eu correria uma grande chance aí de levar um corte aí da plataforma, então eu não acho tão necessário, né? Então já vamos logo aqui para a leitura. Eu só... As minhas cartinhas estão de cabeça para baixo. Mute. Vamos ver aqui primeiro sobre ele, tá? Como eu sempre falo, às vezes me diz algo além daquilo que a gente está vendo aqui, que a gente está perguntando, né? Mas vamos ver se nos diz aqui primeiro algo sobre ele, tá bom? Vamos ver o que nos diz desse homem.
Tem gente que fala, você olha, mas você coloca acima. É porque são muitas fileiras de carta e eu sei que a primeira ela nunca aparece, então eu já coloco em cima, senão eu tenho que ajeitar e colocar tudo pra cima de novo, tá? Aí eu já sei, como eu já sei que não dá espaço e a primeira não aparece, aí eu já coloco logo mais pra cima. Mas de toda forma, eu sempre mostro pra vocês. Tá vendo? Fica bem no limite aqui da mesa. Por incrível que pareça, eu não sinto uma energia tão pesada quanto eu achei que eu sentiria, tá bom? Achei mesmo que eu fosse ficar muito sobrecarregada com a energia dele ou que eu fosse sentir algo de muito ruim. Não sinto. O que me faz achar que de fato ou ele já passou aí pelo processo, porque, gente, não importa o quão obscura, quão ruim que a gente considere um ser humano, não importa o quão ruim seja, que essa pessoa ela sempre tem a possibilidade de melhorar e evoluir. A gente não deve nunca... o nosso olhar ele é muito limitado, né? Para essa existência. Então a gente não consegue ver além, a gente não consegue enxergar todos os planos que tem com relação a esse espírito, sabe? É o processo de evolução dele. Então a gente acaba colocando assim tudo no mesmo balaio e não é. Tem sim, ele tem o direito, assim como todo mundo, de melhorar. E o que eu estou sentindo é que, ou de fato, ele foi exilado, né, da Terra, o que significa que assim ele não está no umbral nosso, né? É difícil de entender, mas não acredito que ele esteja no umbral da Terra. E o que me faz acreditar muito mesmo nessa situação. Mas a gente vai tirar direitinho pra ver a respeito disso, tá bom? É complicado porque assim tem gente que faz o mal sabendo que tá fazendo mal. E tem gente que faz o mal tentando ou achando que tá fazendo bem, ou achando que não tá fazendo mal, é como se justificasse, colocasse um motivo pro mal. A gente tira isso pelo que a igreja fez com as mulheres antigamente, né? Justificando a maldade, colocando como se fosse em nome do bem, em nome de Deus, entendem? Então tem mal que é justificável, não que seja de fato, mas que a pessoa acredita que ela está fazendo aquilo por um bem maior. E eu vejo isso. A cabeça dele, ele não se considerava uma pessoa ruim. Ele acreditava que ele fazia o que era certo. O que ele acreditava ser certo para ele. Não só para ele, mas como para a população, para o país dele. Entendem? Então eu vejo ele focado nisso e dedicado, acreditando ser o melhor para o país dele. Infelizmente, a história se repete em muitos lugares, com muitos governantes. Essa mania, essa coisa de
nomear o inimigo a combater. O inimigo que ele enxerga como se fosse fonte de todos os problemas da população e dele. E por que eu estou falando isso? Eu vejo que ele era uma pessoa que pensava muito nele, né? Era uma pessoa, assim, acredito eu, que muito egocêntrica, narcisista e tudo mais, né? Mas, assim, eu vejo também a motivação sendo muito pouco. Entendem? Muito mesmo da destruição que ele causou foi justificado para o que ele queria para o país, para o que ele achava que fosse melhor para o país. Essa coisa de querer limpar a população, renovar, essa coisa de achar que poderia separar ele mesmo o joio do trigo, nomeando o inimigo e eliminando ele, e iniciando aí uma nova raça que ele acreditava ser possível, que fosse colocar os planos dele em prática para a população, para a terra dele. Entendem? Essa visão de limpeza e renovação que ele acreditava ser verdade, ele acreditava ser melhor. Entendem? Eu não vejo, eu vou falar muito pelo contrário de ser uma pessoa que fazia o mal por fazer. Não estou justificando, pelo amor de Deus, eu estou falando só como funcionava a cabeça dele, entende? Não vou tirar a vida dessa pessoa, desse povo, porque eu sinto prazer nisso. Obviamente que assim, sentia, né? Mas na cabeça dele, ele achava que não. Ele achava que tinha um propósito, que tinha um motivo maior, uma razão maior para tudo aquilo, que era o que precisava ser feito. Entende? Não era simplesmente porque ele gostava. Tinha uma justificativa. Aí, mais uma vez, o exemplo da igreja. Tiraram tantas vidas em nome de Deus. E ele fez o mesmo, só que com o propósito dele. Algo que ele acreditava que era certo. E assim ele acabou, enfim, alcançando o seu fim, né? Com tantas e tantas perdas aí no caminho. E me fala assim, com relação a ele ter tirado a vida aqui, tá bom? Me confirma isso. Eu vou fazer uma tiragem perguntando apenas isso, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer uma tiragem geral primeiro, para ver o que me diz sobre essa situação, e depois eu faço a pergunta que faltou ser feita. Também tinha uma questão muito forte envolvendo uma mulher, que eu vou saber direitinho a respeito desse relacionamento. Eu acredito sim que tenha acontecido isso, tá? Que tenha acontecido isso, deles ingerirem isso, tá? Essa substância. Eu não vou falar aqui, se vocês quiserem, se vocês não tiverem por dentro de que substância que é, vocês dão um Google aí, tá? Pra saber exatamente, porque eu não sei se é bom eu falar o nome dessa substância que eles ingeriram aqui, pra perderem a vida, pra não serem pegos, tá bom? E aqui me diz isso. E acredito muito mesmo que essa ideia tenha sido dela, ou que de repente ela tivesse, que ela tem alguma coisa com isso, entende? Eu não vejo ela sendo uma vítima nisso, nessa questão. Pelo contrário, eu acho que ela falou assim, eu acho melhor a gente fazer assim, pra você não ser pego, imagine o quão humilhante seria. Eu acho que ele era orgulhoso demais para isso. Não vejo isso partindo dele. Não mesmo.
Eu acho que ele teria fugido, ele teria arrumado alguma outra forma, mesmo que ele fosse pego no caminho. Não estou falando que desse certo, mas que ele não teria feito isso se alguém não tivesse convencido ele de que era o melhor se fazer. E eu vejo isso partindo dela. E me confirma assim, eu não vejo a possibilidade de ser uma invenção, que ele não tenha desencarnado dessa forma, tenha desencarnado de outra, isso foi apenas uma coisa inventada aí, para que fizessem qualquer outra coisa com ele, não vejo sendo isso, tá? Mas, de qualquer forma, mais uma vez, eu vou perguntar isso depois. Então, aqui me fala sim disso, dessa substância que eles ingeriram e que acabou aí perdendo a vida. Acredito que não seja só, tá? Peraí, um momento. Pelo que eu sei, eles desencarnaram dessa forma, ingerindo essa substância. Me confirma aqui, mas eu vejo que não foi só isso. Então, não sei se de repente ele demorou ou achou que não fosse perder a vida com tanta facilidade e ele corria o risco deles serem pegos antes de perderem a vida. Então teve algo depois disso, porque eu vejo essa dificuldade de repente de partir, ou ele com medo e ele tomando alguma atitude aí para que perdesse a vida mais rápido, tá? De alguma outra forma. Muito era espiritual e kármico, tá? Muito, muito, assim, eu não digo nem do que ele fez, eu sempre falo pra vocês que é livre-arbítrio. A gente vem pra cá sabendo de todos os riscos, né? Sabendo o que a gente vai ser colocado à prova, o que a gente precisa melhorar. Uma pessoa que tem problemas de vício, por exemplo, ela passa por todo um tratamento lá, depois da vida passada, né? Passa por todo um tratamento no plano espiritual, antes de reencarnar, e já vem sabendo para ficar longe daquilo que ela era viciada. Então, assim, álcool. Tá, o álcool foi um problema na sua vida passada, então nessa vida você toma muito cuidado com isso, cuidado para você não cair nisso de novo. E aí, na maioria das vezes, ela é posta à prova, porque a família se alcooliza demais, ou tem algum alcoólatra na família, justamente para ver se ela vai conseguir escapar daquilo e evoluir. Isso, assim, dando um exemplo muito tosco mesmo, sabe? Muito assim, banal. Só para vocês terem ideia mais ou menos de como funciona. E nesses casos também, não que ele tenha vindo para fazer o que ele fez, pelo contrário. A prova era justamente melhorar, ser melhor do que isso. E, infelizmente ele não conseguiu. Então tem muita questão kármica com relação a isso. Ele já veio sabendo que ele teria muita influência com relação ao futuro, para ele ter cuidado do legado, principalmente, que ele iria deixar, para que ele se esforçasse para que não fosse um dos piores, né? Que ele seria um comunicador, um governante, né? Então, assim, já vinha com todo esse peso, já veio com toda essa questão para essa vida. E ele precisava muito trabalhar tudo isso, infelizmente não conseguiu, né? Vamos ver aqui a respeito desse relacionamento dele. Vamos ver aqui a respeito desse relacionamento, tá? Eu não sei mesmo, assim, da história dele, tá? Nem, pra dizer a verdade, eu nem fiz muita questão de saber, de procurar, saber como tudo aconteceu.
Eu sei que eles se casaram nos últimos dias de vida, né? E o que me diz aqui foi uma exigência de alguém. Que foi uma exigência de alguém se casar, né? Porque não queria partir, né, dessa vida sem se casar. Eles já se relacionavam já há muito tempo, né? Com turbulências, idas e vindas. Nossa, essa moça, eu vou te falar, hein? Eu acredito que ela só queria isso. Acredito eu que era ela que queria se casar, que queria ter uma família, tá? A gente pensa assim, quem em sã consciência quer casar com esse ser humano, né? Mas enfim, pelo visto ela queria. E foi alguém que sofreu muito, assim. Ele não era uma pessoa fácil, obviamente, a gente não pode achar que era no relacionamento. Mas, infelizmente, o padrão de exigência das mulheres antigamente era inexistente, né? Então, eu vejo isso, essa necessidade, que eu acredito que tenha sido dela, de se casar antes de partir, tá bom? Porque, na verdade, eu já sabia mesmo, já sentia o que eu sempre falo pra vocês, né, que a gente sente, que vai partir. E é isso, tá? Eu vejo que teve até uma discussão com relação a isso. Acredito que ele tenha feito muito, mesmo assim, tipo, meu Deus. É claro que ele pode não ter deixado transparecer, ou que isso não tenha, o público não saiba disso, né? Que não tenha vindo a público isso, que praticamente ele casou porque a mulher encheu a paciência dele, né? Mas eu acredito que sim, ela tenha feito essa pressão com relação ao casamento. Por isso foi tão rápido e no meio de toda essa situação que estava acontecendo. E ela gostava dele. Eu vejo que ela gostava dele. Se tem gente que acha que era por interesse, porque mais uma vez a gente se questiona, né, a respeito de quem sua consciência gostam, ficam, se casam com uma pessoa dessa, quer se envolver com uma pessoa dessa. E eu vejo que sim, ela gostava, tá? Tinha sentimento. Não era nada de interesse, não. Inclusive, ela sofria muito no relacionamento. Era um relacionamento sofrido para ela. Mais uma vez, eu não sei as circunstâncias, não estudei sobre ele. Eu acho incrível que tem gente que acha que eu estudo a fundo todos os casos. Ai, mas isso já saiu na imprensa. Gente, impossível, tá? Admiro muito quem tem tempo para estudar a fundo todos os casos, isso eu não tenho, tá? E aqui tá me falando mais isso com relação a tudo que aconteceu, tá? A eles perderem a vida. Então eu acredito que ela tenha falado assim, ó, a gente corre risco de não acordar vivo amanhã. Então, ou a gente se casa, ou eu vou embora, ou, sabe, rolou uma ameaçada, tá? E pra ele ter obedecido, o negócio não foi legal, não. Vamos ver então se de fato eles tiraram a própria vida ou se não foi isso que aconteceu, tá? Deixa eu ver aqui se eles tiraram a própria vida. Mais uma vez aqui me falando dela, tá? Mais uma vez aqui me falando dela.
Eu acho que, se não foi ela que deu a ideia, foi ela que fez. E aí, de repente, fez sem ele saber? Não sei. O que eu vejo é que ele pode ter finalizado, tá? Mas, assim, me diz muito aqui a respeito dela. Muito. Dela ter ou dado a ideia, ou, sabe, algo que partiu muito dela. Ele não faria isso. Para um homem do tipo dele, ele se deixa influenciar muito por mulheres, hein? Que eu vou te falar um negócio. Eles viram que não teria escapatória, né? Tiveram medo mesmo de cair nas mãos do inimigo e decidiram aí por pôr um fim nessa situação. Muito forte, muito claro que isso tenha partido dela. E aí nós temos algumas possibilidades. Ou ela fez isso, não sei se teria como dar essa substância para ele sem ele perceber, e tomou, e aí ela perdeu a vida e ele ficou ali só sentindo os sintomas e demorou, e aí ele finalizou, porque eu vejo que teve essa questão de algo que eles ingeriram, mas que, sabe, tiro de misericórdia, vejo isso. Então, não tem como dizer que ele não sabia, que ele perdeu a vida sem saber o que tinha acontecido, ou sabe, porque ela fez algo. Não vejo sendo apenas isso. Difícil, né? De conseguir entender. Aí, mais uma vez, me falando dessa questão, né? De tudo que aconteceu. Acabaram aí se autodestruindo, né? E o destino dos dois, de fato, foi bem trágico e poderia ter sido bem diferente. Vamos ver agora como que ele está no plano espiritual. Como ele está no plano espiritual. Vamos ver aqui. Onde ele está agora? Onde o espírito dele está agora? Me diz aqui que ele foi sim, tá? Para outro lugar. Acredito eu que sim, que ele acabou sendo exilado. Porque o que acontece não é apenas uma questão de foi um espírito que fez algo muito ruim e foi exilado da Terra. Não. Eu tô falando com vocês que já tem algum tempo que nós estamos vivendo num planeta de regeneração. O que significa, Jéssica? Que a gente precisa evoluir. É como se... Eu
não digo nem que a gente vai evoluir de dimensão, por exemplo. É difícil de explicar. A gente já não tem mais tempo, já foram dadas muitas chances para a humanidade, muitas. Uma delas foi a vinda de Jesus, por exemplo. Veio para dizer pra gente como a gente deveria viver, o que a gente deveria fazer. E assim como muitos outros que vieram depois dele, não que fossem melhor, fossem a mesma coisa, tá? Mas estou falando assim de propósito. E por a gente estar vivendo nesse planeta de regeneração, só vai ficar aqui, só vai reencarnar aqui quem ainda tem uma possibilidade de evolução, de melhora. Então, muito provavelmente, o lugar dele não era aqui mais. Depois de tudo. E ele foi o grande causador dessa virada assim, dos nossos maiores problemas. Lembra que eu falei lá no vídeo dos ETs, dos seres de fora da Terra? A partir de que momento que eles começaram a ficar pé da vida com a gente, que a espiritualidade teve que fazer alguma coisa, que houve assim uma grande mobilização no plano espiritual. O grande medo da espiritualidade era a gente entrar numa guerra. Das proporções que tiveram. E muita coisa ele foi o causador. Então vocês imaginam o peso disso tudo. Foi a sementinha ali de muito mal. Então vai muito além do que só ser uma pessoa ruim, um espírito ruim. Parte do que ele fez, do que aconteceu depois da existência dele, do que ele semeou. É como se ele tivesse perdido o direito de viver na Terra. Não merecia essa oportunidade. Então ele regrediu. Acredito que ele tenha ou vá reencarnar em um planeta em uma situação muito inferior da gente. Porque o destino da Terra é uma evolução para melhor. Não importa, isso vai acontecer de forma ou outra. Quem vai ter a oportunidade de permanecer aqui são outros 500. Aí é essa galera que eu falei com vocês que despertar. Quem despertar, quem conseguir abrir o olho para a realidade, vai ter uma chance, uma oportunidade aqui. Aqui ou em um lugar melhor, mas quem não, assim como ele, acho que não tem mais a oportunidade de viver aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido assim entender. Tá? Mais uma vez eu falo muito de forma assim, de forma que eu entendo para passar para vocês. Então, ao meu ver, não é apenas ele foi exilado para ficar em um planeta de sofrimento e tal. Não vejo apenas isso. Eu vejo que sim, ele foi exilado, mas que muito provavelmente, se ele não reencarnou, ele vai reencarnar em outro planeta, em situações piores do que da gente, para aprender, entende? E ele tinha alguma questão com essa mulher, tinha alguma questão de outras vidas com essa mulher. Eu acredito que ela tinha alguma relação com ele de outras vidas, de família. Será que ela foi mãe dele em outras vidas? Não sei não, tá? Tá me dizendo isso aqui. Tá vendo? Cartinha aqui da cobra com ela. Essa mulher foi pivô de muita coisa, tá? Não que ele seja santinho, pelo contrário, eu acho que foi os espíritos afins aí que se encontraram. Mas tem muita coisa com relação a ela, que ela provocou nessa vida e em relação de outras vidas com ele, tá bom? Coisas que eles tinham que pagar juntos, tá? O que eu acho é que sim, eles tinham uma relação de família em outra vida e vieram aqui nessa de novo para, enfim, né? Tudo que eu já falei com vocês para resgatar, para melhorar, para evoluir. Muita coisa errada aconteceu. Eu não sei se sabe de alguma doença que ele tinha, tá? Acredito que esse moço, se isso não acontecesse, que ele não viveria assim
o destino dele seria bem ruim de qualquer forma. Não digo nem se ele não tivesse feito tudo isso. Estou falando nessas circunstâncias mesmo, né? Com a vida que ele levava. Se esse fato, se isso que aconteceu deles tirarem a própria vida, tal, se ele não tivesse corrido risco nenhum de vida, ele iria perder a vida dele de qualquer forma, mesmo que fosse de saúde, tá bom? Isso me diz aqui. Ou ela tirando a vida dele, tá? Aqui me diz dessa relação deles, kármica, tá? Que pesou muito na vida dele. Aí eu não sei se ela tem essa relação com ele, já tinha essa relação com ele já há um tempo e o influenciou em muita coisa, ou se teve um peso. De toda forma, o que eu enxergo é que ela entrou na vida dele de repente com o intuito ou com a missão de melhorar, de tentar tirar ele desse caminho e não conseguiu. Entende? Acabou de uma certa forma sendo contaminado ou não tendo muito o que fazer. Vejo ela sendo o pivô assim de muita coisa também. Então é muito complicado a gente conseguir entender essa relação. Mas vocês viram que me falou aqui muito dela. O que me faz achar que, de fato, ela entrou na vida dele com esse intuito, mas que acabou não conseguindo, sabe? Auxiliar no desenvolvimento, na evolução dele, na mudança dele. E, pelo contrário, acho que ela acabou se contaminando. Muita coisa ela acabou se tornando pivô. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Muita coisa a respeito dele é teoria. A única coisa que eu vi ser verdade é que ele foi exilado, sim, da Terra. Ele não perdeu a vida de outra forma, não ficou vivo depois de tudo isso que aconteceu. A única coisa que eu vi foi que, de repente, a ideia ou a atitude, o ato de tirar a vida não tenha partido dele. Que essa mulher, ela tem uma parcela muito grande de culpa em tudo isso. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar sua opinião aqui nesse vídeo. Deixe sua curtida nesse vídeo se você ainda não deixou. E até a próxima.